Esse círculo e essa existência no círculo é a representação simbólica do estado primordial, revelando a infância tanto da humanidade como da criança. Esse estado pré-histórico do ser não é o tempo, mas a eternidade. E assim como não há tempo antes do nascimento do homem e do ego, apenas eternidade, também não há espaço, apenas infinitude. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César e este é o Leituras do César. Outubro é o mês do terror. Todos os booktubers da vida estão falando de terror, trazendo livros de terror, comentando livros de terror. Tá todo mundo contagiado por esse espírito das festividades do Halloween e eu, como uma pessoa que quer se misturar na multidão, meu único objetivo nessa vida é me unir à multidão e fazer exatamente aquilo que todo mundo está fazendo, e justamente por essa razão eu resolvi jogar o meu grão de areia nesta grande praia chamada internet. E o livro que eu escolhi para falar neste mês do Halloween é este aqui, Ring, de Koji Suzuki, publicado em 1991. Isso aqui, infelizmente, é um livro que não está traduzido para o português, então, novamente, eu trago um livro não traduzido para o português na esperança de que, assim, mais pessoas possam ler este livro e, quem sabe, este livro possa ser finalmente traduzido para o português. E não só ele, mas as suas duas continuações, que eu ainda não li, mas que eu quero ler com certeza, porque eu gostei muito desse livro, como a gente vai conversar daqui a pouquinho. E é muito estranho que esse livro ainda não esteja traduzido para português, porque ele deu origem a um grande fenômeno no final do século XX e no início do século XXI. Eu não sei se você está associando o nome Ring, anel, a alguma coisa que você já tenha visto ou não, mas ele deu origem a dois filmes, um filme japonês de 1998 chamado Ringo, que foi dirigido por Hideo Nakata, e um remake americano que ficou bastante famoso, que foi feito em 2002, foi lançado em 2002 e foi dirigido por Gore Verbinski, que no Brasil ficou conhecido como O Chamado. Eu não sei se vocês lembram deste filme, mas é um filme que lá no começo dos anos 2000 foi um filme que causou um enorme frisson. Todo mundo estava querendo assistir esse filme. Era um dos filmes considerados os mais assustadores daquela década e trouxe aquela personagem super famosa, daquela menina demônio, com aquele cabelo preto escorrido na cara. Eu assisti esse filme há muito tempo atrás e eu lembro de, assim, ter achado esse filme na época bastante assustador. Eu não sou um grande fã de filmes de terror, eu tenho uma noção bastante clara daquilo que eu consigo e aquilo que eu não consigo assistir. Esse filme ainda tá dentro daquilo que eu consigo assistir, que eu acho que tá dentro ali dos meus limites, e na época eu achei bastante assustador. Hoje em dia, eu não sei, eu tenho a impressão de que se eu assistisse, principalmente porque ele usa muito CGI, então eu acho que talvez algumas partes desse filme não tenham envelhecido muito bem, mas talvez um dia eu volte a assistir. Se você nunca assistiu o filme O Chamado, ele trata de um rumor que está ocorrendo na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, sobre uma fita com imagens bastante macabras. A pessoa que assistir esse vídeo, o telefone da pessoa vai tocar e ela vai atender e vai ouvir uma voz de uma menina, uma garota, uma voz bastante maléfica que vai dizer 7 dias, ou seja, a pessoa tem apenas 7 dias de vida pela frente. E aí começa uma grande corrida das pessoas para tentar desvendar qual é o mistério dessa fita e assim talvez conseguir uma chance de viver. A gente tem a nossa protagonista, que é interpretada, como eu já falei, pela Naomi Watts, que é a Rachel Keller. Ela tem contato com essa fita quando ela descobre que a sua sobrinha morreu de uma maneira muito repentina, como se ela tivesse tido um infarto, e que ela teria assistido essa fita 7 dias antes. Rachel consegue encontrar essa fita e ela também assiste, e ela passa a ser perseguida por essas visões e essas alucinações que vão ficando cada vez mais aterrorizantes, e uma verdadeira corrida contra o tempo para salvar a sua própria vida. A versão japonesa eu assisti recentemente, eu não tinha visto ainda. Eu assisti logo depois que eu terminei de ler o livro e eu gostei bastante da versão japonesa porque ele faz um tipo de horror que eu gosto bastante, que é um terror um pouco mais
minimalista, porque em alguns momentos você até esquece que você está assistindo um filme que deveria ser um filme de terror. Ele parece um filme de drama, um filme de suspense normal, e aí de repente tem uma ou duas cenas ali que são um pouco mais assustadoras, que também, acho que talvez para vocês que são aí mais engajados nos filmes de terror, talvez vocês não achem tão assustador assim, mas eu acho que é um filme muito bem feito. Eu gostei bastante da versão japonesa. Eu acho que ela é menos assustadora que a versão americana. Não é um filme que é feito para ser ultra assustador o tempo todo. Eu acho que isso talvez me agrade mais. Eu resolvi pegar esse livro para ler, porque acho que foi um filme de terror que foi bastante marcante na minha, não vou dizer na minha adolescência, mas assim, no meu pós. Eu não assisti o filme exatamente na época que ele saiu, porque na época eu não tinha coragem de assistir, eu assisti algum tempo depois. Mas ele acabou sendo um filme que me marcou bastante. Eu acho que por um certo saudosismo aí dos anos 2000, resolvi pegar este livro para ler. E aí a pergunta que eu faço é: será que esse livro é tão assustador quanto o filme? A resposta é não. Em alguns momentos, como eu disse, eu até fiquei um pouco pensativo de estou lendo um livro de terror, porque eu senti que, muito mais do que um livro de terror, ele é mais um suspense psicológico que está muito concentrado numa investigação jornalística do protagonista em relação a esse mistério que está acontecendo no Japão. Então, eu não senti que este livro é tão assim assustador. Se você realmente não gosta muito de livros de terror, mas você gosta de livros que tenham investigações, este livro com certeza vai te atrair bastante. Ele não é um livro que vai te assustar muito, posso te garantir. E eu gostei bastante dele, ele é um livro excelente, eu quero muito ler as continuações dele. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, eu vou fazer um resumo dele, a história de cabo a rabo para vocês, e aí depois eu vou fazer alguns comentários que eu acho pertinentes, porque esse livro ele se diferencia bastante dos dois filmes pelos temas que ele trata, que não são abordados nos filmes. Os filmes deixam muita coisa desse livro para trás. Algumas coisas eu até entendo que talvez seriam temas muito pesados para serem tratados, ou muito complicados para você tratar num filme de 1h30 ou 2 horas. Então acho que ele preferiu deixar essas coisas para lá, até porque poderiam ser assuntos que eventualmente poderiam causar algum tipo de polêmica ou controvérsia. Então eu quero tratar desses temas também. Uma menina de 17 anos, chamada Yoko, está na sua casa. É final do verão e ela está pensando em todas as coisas que aconteceram com ela durante esse verão e como esse verão foi especial para ela porque é o último verão que ela vai ter como uma menina da escola. A partir dali ela vai ter que se preocupar com outras coisas, como universidade, o que ela vai fazer da vida. Então, aquele verão tinha para ela um gosto bastante especial. Ela está estudando, ela precisa retomar os seus estudos, porque nas férias ela não estudou muito, ela deveria ter estudado bastante, mas ela não estudou. Ela está atrasada e ela quer correr atrás do prejuízo. Ela está sozinha em casa, os pais dela foram assistir a um jogo de beisebol, eles vão voltar bastante tarde. Ela não está incomodada com isso, ela está estudando no seu quarto tranquilamente, mas pouco a pouco ela começa a sentir que tem alguma coisa de errado, ela começa a sentir um peso. É uma sensação física um tanto quanto estranha. Não está fazendo tanto calor, mas ela começa a sentir muita sede. Ela desce até a cozinha para tomar uma Coca-Cola, mas a sede não passa. Ela tenta tomar um pouquinho mais de Coca-Cola, mas aquela sensação, aquele peso começa a ficar cada vez pior. Ela não sabe exatamente o que é. É uma sensação que ela nunca teve na vida dela. É como se tivesse alguma coisa ao redor dela, uma sombra ali perto. Ela olha ao redor e ela não vê nada. Essa sensação de angústia vai piorando. Ela reza para que os seus pais voltem logo, mas aparentemente eles vão chegar em casa muito tarde, porque o jogo não vai acabar assim tão cedo. Pressionada por essa sensação que vai se materializando cada vez mais, a menina começa a mudar o seu estado de espírito, cada vez mais aterrorizada. Então ela tem a sensação de que ela está sendo observada, e ela olha para trás e
Corta a cena. Um taxista, ele está fazendo seu turno numa noite comum. Ele está rondando por Tóquio. Ele está passando num dos seus lugares preferidos, que é na frente da estação de trem, porque ali geralmente sempre tem alguém que vai subir no táxi. Realmente não tem nada de anormal no que está acontecendo. Ele está pensando em coisas comuns. Seu dia está absolutamente normal. Ele para no sinal e ele percebe que uma motocicleta para exatamente do lado dele. Parece ser um rapaz. Nada de anormal nisso. Ele continua pensando nos seus próprios afazeres, até que do nada o rapaz que está parado na sua motocicleta cai na direção do carro, causando um pequeno acidente ali e o rapaz fica jogado no chão. O taxista pensa em mil coisas e principalmente nas consequências do fato de que o seu carro agora está destruído. A lataria provavelmente está amassada, ele vai ter que pagar dinheiro. Ele não está preparado para isso, mas a sua atenção volta para as coisas que estão acontecendo e ele percebe que tem algo muito estranho. O rapaz que caiu ali do nada, ele tá no chão se contorcendo, como se tivesse alguma coisa agarrando o corpo dele. Ele tá desesperado, ele tá tentando tirar o seu capacete a todo custo, até que o seu corpo para de se remexer. O taxista imediatamente sai do carro e tenta tirar o capacete dele, consegue sem muito esforço e tem um enorme susto. O rapaz não está mais vivo, ele parece que aconteceu algum tipo de morte súbita nele. E o que é mais assustador é que a cara dele demonstra um terror absoluto pela morte que o cercava. Corta. Finalmente nós somos apresentados para o nosso protagonista, que é Asakawa. Asakawa é um jornalista, e eu digo sim, é um jornalista, porque tanto no filme japonês como no filme americano eles são substituídos por mulheres. No livro, no entanto, ele é um homem, ele é um jornalista, ele trabalha bastante. Ele é um jornalista que precisa mostrar serviço, porque alguns anos atrás ele teve uma espécie de furo que não deu certo, que na verdade foi um grande fracasso e que colocou a sua reputação como jornalista a perder. Ele ainda está pagando as consequências dos seus atos, mas, e justamente para isso, ele está trabalhando em dobro. Ele tem uma esposa em casa, ele tem uma filha bebê. A sua esposa e a sua filha precisam aguentar o peso de não ter o pai tão presente, porque o pai está sempre trabalhando. Ele está sempre preocupado com alguma coisa. Finalmente, depois de uma noite inteira trabalhando, Asakawa pega um táxi para voltar para casa. Ele não costuma pegar táxi porque é muito caro, mas ele está muito cansado, então ele decide pelo táxi. E isso mudaria completamente a sua vida. O taxista, bastante falador, ele começa a contar para Asakawa um evento muito estranho que aconteceu com ele algumas noites atrás. Então, um rapaz de 19 anos, uma motocicleta, teve uma morte súbita no trânsito a seu lado e morreu imediatamente, sem muitas explicações. A intuição do Asakawa nesse momento começa a vibrar e ele percebe que existe alguma coisa ali acontecendo. Quando ele morreu, qual foi o horário em que esse rapaz morreu? Porque ele começa a ligar este evento a um outro evento que aconteceu na família dele, que foi a morte súbita de sua sobrinha de 17 anos, a Yoko. Essa menina morreu também de morte súbita, muito jovem, sem nenhum histórico de doença. Simplesmente caiu no chão, morreu e foi encontrada também com uma cara de absoluto terror. Asakawa começa a somar 1 mais 1 igual a 2 e ele percebe que pode ter alguma coisa a mais aí que ninguém sabe. E ele resolve investigar. Na sua investigação ele descobre que além desses dois jovens, outros 2 morreram em circunstâncias muito parecidas. Uma menina de 17 anos e seu namorado de 19 anos foram encontrados num veículo. Os 2 provavelmente tinham ido para um lugar afastado para ter aí relações amorosas e alguma coisa aconteceu e os 2 vieram a falecer também de morte súbita num horário muito semelhante ao horário em que Yoko e o outro rapaz da motocicleta também morreram. Isso deixa o Asakawa extremamente intrigado e ele começa a investigar. Qual seria a ligação entre essas pessoas? O que teria feito que essas vidas fossem ceifadas tão cedo assim? Asakawa é um homem moderno, obviamente, então ele não acredita em coisas do sobrenatural.
Seu primeiro palpite é um vírus que está se alastrando pela sociedade, mas até agora ninguém descobriu qual é esse vírus. Afinal de contas, os jovens não haviam usado drogas, eles não estavam alcoolizados, nada. Eles não tinham nenhum sinal de alguma coisa que poderiam tê-los afetado. Então, a única explicação possível é algum tipo de vírus ou doença ou infecção que ainda não havia sido identificada. A Sakawa descobre, depois de fuçar nas coisas da sua sobrinha falecida, que ela, junto com outros 3 amigos, e justamente adivinhem quais são esses amigos, haviam feito uma pequena travessura. Eles haviam escapado para ir passar uma noite num chalé, num recanto próximo a Tóquio, num lugar chamado Hakone, que é um resort nas montanhas, bastante famoso, é um lugar que as pessoas costumam ir porque tem um ar bastante saudável, tem toda a natureza ao redor, é um lugar bastante idílico e eles resolveram, durante o seu verão, passar uma noite ali juntos. A Sakawa vai até esse resort nas montanhas para investigar o que esses 4 jovens teriam feito. Ele aluga justamente o mesmo chalé que foi alugado por esses 4 jovens e ele investiga o chalé de cabo a rabo. E ele não encontra absolutamente nada de anormal, nada que poderia significar uma doença, não encontra absolutamente nada. Isso deixa um pouco ressabiado, porque se realmente foi uma doença que acometeu a todos eles, ele não teria exatamente como saber se essa doença também não teria afetado. Independentemente disso, o Asakawa finalmente encontra uma pista. É um caderninho onde as pessoas anotam como foi a experiência delas naquele chalé. Ele encontra a entrada desses 4 jovens e ali havia um recado um tanto quanto interessante e meio sem sentido também. Um dos jovens havia escrito: "Assista se tiver coragem". Asakawa percebe que aquele livro, aquele caderninho, se você tentasse folheá-lo rapidamente, ele se abriria automaticamente naquela página onde aqueles 4 meninos haviam escrito. E ele chega à conclusão de que aquele caderno havia sido deixado sobre a mesa com alguma coisa ali em cima dele. E ele chega à conclusão de que pode ser uma fita VHS. Afinal de contas, o próprio administrador do hotel havia dito que o hotel tem bastante filmes disponíveis. Então, provavelmente, eles estão falando de algum filme que eles assistiram quando eles estavam ali. Mas ele ficou se perguntando assim, que filme de terror seria tão assustador? Todo mundo já conhece todos os filmes de terror. Então, qual seria esse filme de terror que eles assistiram que eles acharam assim tão assustador? Ele vai até a administração e ele percebe que, de fato, existem muitos filmes ali disponíveis. E um deles era uma fita em branco que, quando perguntado, o administrador diz: isso aqui é uma fita que alguém deixou aí, uma fita que alguém esqueceu. A Sakawa pergunta: eu posso ver essa fita? E ele diz: ok, é meio estranho, mas pode pegar, fica à vontade. A Sakawa, já com seus instintos de jornalista, percebendo que há algo ali estranho naquela fita, resolve colocar e assistir essa fita. E a imagem que ele recebe é estarrecedora. Ele vê algumas imagens que são muito estranhas, parecem imagens reais de um vulcão em erupção. Ele vê várias imagens como se fosse um filme, de fato. E algumas imagens meio abstratas que ele não consegue muito descrever, que parecem coisas mais da imaginação ou do sonho de alguém. São imagens que o deixam bastante inquieto. Elas não são muito assustadoras, mas elas o deixam inquieto porque ele começa a ser invadido por uma sensação de que aquelas coisas que ele está vendo é como se ele estivesse de fato vendo aquilo. Então ele vê um bebê e ele sente que é como se ele estivesse segurando aquele bebê no colo. A água, ele sente uma sensação úmida na mão. Tudo aquilo causa ali para ele um misto de sensações que talvez ele nunca tenha sentido na vida dela. Emoções como raiva, como desgosto, como vergonha. E finalmente ele termina de ver a fita e ele fica totalmente estupefato. Ele vai até o banheiro, ele dá uma gorfada e ele se pergunta o que ele acabou de ver. E ele se dá conta
de que no final do filme havia uma mensagem muito clara: em 7 dias você não vai estar mais neste mundo, a menos que você faça uma coisa. Quando o vídeo passou para aquilo que ele deveria fazer para se salvar, parece que alguém gravou outra coisa por cima, um programa de televisão que não tem nada a ver com aquele filme. Então ele fica sem saber o que aconteceu, o que ele pode fazer para se salvar. Bom, ele, como um homem moderno, ele não acredita que aquilo é algo que seja real, mas as sensações que aquele vídeo causa nele fazem com que ele se sinta bastante assustado e perguntando se aquilo realmente pode acontecer com ele se ele não cumprir aquilo que a fita diz para ele fazer e que ele nem sabe o que é. Ele volta para Tóquio e aí a gente começa a terceira parte. Na parte Ventanias, nós vamos ser introduzidos a um personagem chamado Ryuji Takayama, que é um amigo de infância do Asakawa e que ele acha que é uma pessoa que poderia ajudá-lo a desvendar esse mistério. Takayama, que eu vou chamar aqui só de Ryuji mesmo, Ryuji é um professor de filosofia, é um homem bastante inteligente e que é aquele personagem que costuma aparecer em livros ou filmes de investigação policial, que é aquele personagem que é muito rápido e que pensa muito fora da caixinha e ele consegue fazer, por meio das suas deduções, alguns avanços que vão ser bastante importantes. Porém, apesar disso, de ele ser apresentado com todas essas características, o Ryuji é um personagem bastante peculiar e ele vai ter uma história junto com o Asakawa que vai ser contada logo no começo e é uma história que vai causar no leitor bastante repulsa, porque a maneira como esses dois personagens se conheceram na sua adolescência é por meio de um segredo que os dois compartilham entre si, que é uma confissão que o Ryuji fez ao Asakawa na sua adolescência, de que ele havia cometido, vamos usar aqui um termo mais leve pro YouTube, relações sexuais não consentidas com uma mulher. Essa confissão faz com que os dois se aproximem, é um segredo que eles compartilham entre si, eles não eram amigos, mas quando o Ryuji faz essa confissão, os dois passam a estar ligados de alguma forma, e isso realmente é um tanto quanto bizarro, mas eles se tornam amigos e os dois crescem, se tornam adultos e continuam amigos. Como eu falei, o Ryuji é uma pessoa que pensa muito fora da caixinha, ele é muito rápido. Então, quando o Asakawa conta essa história para ele, que é uma história que não parece nada credível, afinal de contas, né, uma fita, enfim, que mata uma pessoa 7 dias depois, isso não faz sentido nenhum. Mas o Ryuji, que é uma pessoa bastante curiosa, ele fala, tudo bem, eu acredito, eu quero assistir essa fita. Ele fala, não, então você não acredita em mim, se você quer ver essa fita, então você não acredita em mim. Ele fala, não, eu acredito em você, mas eu não me importo. E a hora que eu vi assim, essa parte, eu fiquei achando que seria só, talvez, eu tô me adiantando um pouco aqui, mas talvez seria só um truque do autor pra gente não gostar do personagem, afinal de contas ele fez uma confissão horrível pra gente, então isso já talvez crie na gente aquela sensação de essa é uma pessoa horrível, eu não me importo que ele venha a falecer depois de 7 dias. Eu achei que fosse só um truque do autor, mas isso no final do livro vai ter uma certa repercussão, a gente vai chegar lá, então fiquem com essa informação aí. O Ryuji, como esperado, ele assiste essa fita e ele consegue imediatamente encontrar algumas soluções, algumas linhas de investigação para o Asakawa continuar. Ele, além disso, ele pede que o Asakawa faça uma cópia dele para que ele possa estudar isso com mais calma na casa dele. E, ao mesmo tempo, ele dá todas as informações que o Asakawa precisa para começar a sua investigação. E a primeira dessas informações é a respeito dessa parte final do filme e que foi que alguém fez essa brincadeira de apagar a parte do final do filme onde é mostrado qual é a solução do mistério, ou seja, o que a pessoa precisa fazer para se livrar dessa maldição. O Ryuji deduz corretamente que para que a gente possa saber quem é que apagou essa fita, a gente precisa entender primeiro que programa é aquele que está passando. Existe ali um pequeno frame
que eles conseguem ver, qual é o canal que estava sendo assistido pela pessoa que apagou aquela fita. A Sakawa prossegue na sua investigação e ele descobre que quem, na verdade, apagou a fita foram os 4 jovens, como uma forma de brincadeira. Eles provavelmente não acreditaram muito nessa maldição e fizeram essa brincadeira de apagar a parte final. E ele também descobre que as pessoas que compraram e que levaram a fita ali, para aquele lugar, eram as pessoas que ficaram naquele chalé antes dos 4 jovens, que era uma família, pai, mãe, 2 filhos. Eles contam que aquela fita foi gravada porque um menino mais velho gostava de assistir um programa de televisão, porém, como só tinha uma televisão ali naquele chalé, ele precisaria gravar aquele programa de televisão. Porém, ele estava muito acostumado com os canais como eles eram programados em Tóquio, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando ele foi para aquela outra região de Hakone, ele não sabia em que canal passava o programa dele. Então ele gravou da maneira incorreta, gravou nesse canal que na verdade não era inexistente. E aí ele conseguiu gravar este vídeo misterioso. Foi assim que a fita foi produzida. Para completar, a Sakawa termina por descobrir que a sua esposa e a sua filha bebê também assistiram aquele vídeo. A sua esposa não gosta muito do Ryuji. Quando ela vê os dois trabalhando sobre aquela fita, ela fica com tanto quanto ciúmes e ela quer saber o que eles estão ali assistindo. Será que é alguma coisa, enfim, criminosa? Enfim, eu não sei o que se passou na cabeça dela, mas ela resolveu assistir esse filme. Então isso coloca um peso a mais para o Asakawa. Ele precisa descobrir o que está acontecendo antes que se esgotem esses 7 dias e toda a sua família venha a falecer. Ryuji e Asakawa prosseguem na sua investigação e o Ryuji descobre, analisando frame por frame daquele vídeo, que havia algumas imagens que diziam bastante coisa, que, por exemplo, uma imagem de um vulcão que aparecia. Se eles pudessem saber onde ficava aquele vulcão, eles poderiam imaginar quem havia gravado aquele vídeo. A Sakawa faz essa pesquisa e ele descobre que o vulcão que aparece por 2 vezes naquele vídeo é o Monte Mihara, que fica na ilha de Oshima. Além disso, existe uma outra pista que eles seguem. Numa das partes do vídeo aparece uma velha senhora falando num sotaque que é bastante peculiar, que não é o sotaque do japonês contemporâneo, mas é um sotaque local e parecia um tanto quanto antigo. Ryuji consegue descobrir que aquele sotaque também está ligado à ilha de Oshima. Ryuji também faz uma terceira dedução que é bastante importante na história. O vídeo tem algumas imagens que são um tanto quanto abstratas e que eles parecem coisas que são criadas a partir de um sonho, da imaginação, e algumas imagens que parecem que são vídeos comuns, alguém gravando com uma câmera. Porém, esses vídeos realistas, que parecem que são gravados com uma câmera, têm uma pequena peculiaridade em que alguns frames deles são pretos. O Ryuji deduz que, na verdade, aquilo não eram gravações que foram feitas com câmeras, mas eram coisas que eram vistas a partir do próprio olho humano. E aqueles frames pretos que apareciam com certa frequência eram, na verdade, piscadelas. A gente pisca e fica esses... é como se fosse uma tela preta que fosse aparecendo ali várias vezes. Ela chega à conclusão de que aquilo representava a visão de uma mulher pela frequência das piscadas, porque os homens piscam menos do que as mulheres. Então, pela frequência das piscadas, ele deduz que aquilo foi feito por uma mulher com poderes paranormais. O Ryuji tem um interesse assim por paranormalidade, e ele conta para o Asakawa que algumas pessoas têm esse poder telepático de imprimir uma imagem do olho delas numa fotografia, mais ou menos como se a pessoa fosse uma câmera fotográfica humana, e que algumas pessoas com poderes telepáticos mais fortes conseguiam gravar, inclusive, pequenos vídeos, e é mais ou menos isso que eles estão vendo ali. Como ele chega a essa conclusão, é um tanto quanto, ok, o cara tem esse conhecimento disponível ali por, enfim, sabe-se lá por qual motivo, mas é assim que a história segue. Ryuji conhece algumas pessoas que são especialistas em paranormalidade e ele leva o Asakawa até um desses especialistas, que por acaso era uma pessoa que havia morrido alguns anos atrás, então era um museu que era cuidado pelo seu próprio filho, e o pai dele, esse especialista em paranormalidade, ele simplesmente tinha ali
arquivos de todas as pessoas que se declaravam paranormais, notícias de pessoas paranormais por todo o Japão. Então, assim, é legal que nessas histórias de suspense a gente sempre tem maluco pra tudo. Então tem esse maluco aí que catalogava todos os paranormais do Japão. Os dois passam uma tarde, uma noite naqueles arquivos procurando mulheres paranormais da ilha de Oshima, que é onde fica o Monte Mihara. Então eles estavam procurando menções a respeito daquela ilha em todos aqueles arquivos, e eles finalmente encontram um nome de uma paranormal de Oshima, que é uma menina chamada Sadako Yamamura. Se você assistiu o filme, você sabe que Sadako é aquela menina lá, demônio, que sai da TV e que tem aquele olho horroroso, assim, é bastante assustadora essa cena. Eles descobrem que essa menina é a menina que eles estão procurando. E eles descobrem ali naqueles arquivos que ela era uma paranormal e que ela tinha uma habilidade especial, que ela não tinha nenhum controle sobre essa habilidade. Ela sabia quando o vulcão ia entrar em erupção. E isso é muito chamativo para eles, porque no vídeo existem imagens de um vulcão entrando em erupção. Então eles associam essa visão dela com o poder que ela tem de prever o vulcão em erupção. Os dois vão até essa ilha de Oshima, e aí que entra a ideia de ventanias, que dá título a essa parte, porque tem aí um tufão que tá vindo e que provavelmente, se eles forem para essa ilha de Oshima, eles vão ficar presos lá. Então eles acham que aquela pode ser a última viagem deles, eles não sabem se eles vão conseguir voltar para a ilha principal do Japão antes de o tufão acabar. Então eles estão com medo disso, mas eles acabam indo para essa ilha, e lá eles pesquisam mais a respeito da história dessa menina, dessa Sadako Yamamura. Sadako é filha de uma mulher que é nascida na ilha, Shizuko Yamamura, e essa mulher viveu no pós-guerra e era uma mulher que era muito religiosa, e ela tinha um apreço e uma devoção específica, um sábio ou um eremita que viveu naquela ilha muitos séculos atrás e que tinha deixado ali uma estátua dele. Era uma estátua que era reverenciada pelas pessoas da ilha como um verdadeiro tesouro religioso. E no pós-guerra, com as forças de ocupação, os americanos, como uma forma de destruir o nacionalismo japonês, quiseram se livrar de muitas dessas figuras que representavam a identidade japonesa, e entre elas essa estátua que era reverenciada pelos locais da ilha. Eles resolvem pegar essa estátua e atirá-la ao mar. Shizuko, como uma mulher muito devota, ela resolve recuperar essa estátua no mar, e ela faz isso à noite. Eu acho que ela leva o primo dela, se eu não me engano. Primo é uma coisa ótima que você pode envolver em todas as suas roubadas, né? Os dois partem num barco e ela viu onde aquela estátua foi atirada, e por algum tipo de milagre que eu realmente não sei explicar, ela consegue mergulhar e recuperar aquela estátua no fundo do mar. E depois disso, algo um tanto quanto milagroso acontece. A Shizuko passa a desenvolver uma paranormalidade depois desse evento. É como se o próprio sábio, o próprio eremita tivesse dado a ela esses poderes de clarividência como uma recompensa por ela ter conseguido recuperar essa estátua. Entre esses poderes, ela conseguia prever a erupção do vulcão, do Monte Mihara, ela conseguia adivinhar coisas mesmo sem olhar para ela. Isso atraiu a atenção de bastante gente, inclusive de um psiquiatra famoso do Japão que também estudava paranormalidade, que era o Heihachiro. O Heihachiro se interessou pelo caso dela, começou a estudá-la, e os dois se apaixonaram, só que o Heihachiro era já casado. Tinha inclusive uma filha, mas os dois ali mantiveram uma espécie de affair. Finalmente a Shizuko, ela tem uma filha que ela dá o nome de Sadako. Sadako tem poderes, parece que ainda mais poderes mais potentes. Ela tem poderes ainda mais fenomenais do que a sua mãe. Ela é ainda mais poderosa do que a sua mãe. Após um certo tempo, a Shizuko, ela resolve abandonar a ilha. Ela vai para a ilha principal. Ela se muda para Tóquio com a sua filha,
E ali ela continua vivendo o seu affair com o Dr. Heihachi. Conforme a fama dela vai se espalhando, ela percebe que muitas pessoas não acreditam nela. Então o Heihachi, numa espécie assim, de orgulho e querendo provar que a sua Shizuko não é uma fraude, ele resolve fazer uma espécie de espetáculo onde ela demonstraria os seus poderes. Ela adivinharia os números que sairiam nos dados, por exemplo. Porém, nesse dia, a pobre da Shizuko estava muito nervosa, era uma menina muito simples, de uma pequena ilha do Japão, então ela não consegue lidar com a pressão de tanta coisa ali acontecendo com ela. Ela erra os números dos dados repetidas vezes e ela é tida como uma grande fraude. E ela é nacionalmente julgada pelos jornais como uma grande fraude, como uma mentirosa. E isso joga ela num torvelinho de emoções muito ruins. E ela resolve voltar para a ilha de Oshima. Enquanto isso, o Heihachi também um pouco cai em desgraça e depois ele fica muito doente, ele tem tuberculose e ele termina sua vida num hospital que, por acaso, ficava nas montanhas de Hakone. Vocês lembram dessa palavra? Hakone foi justamente o local onde a fita foi encontrada depois. Mas não vamos nos precipitar. Shizuko volta para a ilha de Oshima e ela tenta viver uma vida normal, mas ela não consegue e depois de alguns meses ou anos, eu não lembro exatamente, ela termina por se jogar dentro do Monte Mihara, dentro do vulcão. Termina sua vida tragicamente. Sadako mora com seus parentes por um certo tempo e depois, quando ela faz os seus 18 anos, ela foge da ilha e vai para Tóquio também. Em Tóquio, ela ingressa numa companhia de teatro. Isso não tem no filme. Ela passa um tempo nessa companhia de teatro. Ela é vista como uma pessoa um tanto quanto estranha e antissocial. E depois de um certo evento em que ela possivelmente sofreu um assédio, ela simplesmente desaparece no mesmo dia em que um dos diretores do teatro sofreu um súbito ataque cardíaco e veio a falecer subitamente. Nunca mais se ouviu falar de Sadako. Ela está viva? Ela está morta? O que aconteceu com ela? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. E Asakawa e Ryuji ficam cada vez mais empolgados em querer saber o que aconteceu com essa menina e que fim ela teve, o que aconteceu e de onde surgiu essa fita. A verdade finalmente vem à tona. Nós descobrimos no final das contas que ela foge de Tóquio e resolve ir visitar o seu pai naquele hospital onde ele estava tentando se tratar da tuberculose. Ele haveria de falecer ali. Lá ele estava sendo tratado por um médico bastante famoso ali na região, que era o Dr. Nagao. E o Nagao termina por confessar para Sakawa e para o Ryuji que ele havia conhecido Sadako durante essa visita que ela havia feito ao hospital. Ele a viu ali na distância, ela estava sozinha, contemplando ali a paisagem, parecendo que estava numa outra dimensão. Dr. Nagao se aproxima dela e ele sente uma necessidade física, parece que ele é movido por uma força estranha, uma força que o compele a um ato que ele não teria feito em outra ocasião. Pelo menos é isso que ele diz. Pelo menos é isso que ele acredita, e que ele termina por ingressar em outra relação sexual não consentida. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Após terminar o seu ato hediondo, o Dr. Nagao contempla Sadako um pouco melhor e ele percebe algo que ele não havia percebido antes. Sadako é portadora de uma condição muito rara e muito específica, em que ela tem órgãos sexuais tanto masculinos como femininos. Sadako é percebida como uma menina, ela tem uma aparência bastante feminina, ela tem seios, então socialmente todos a viam como uma mulher. Porém, geneticamente, ela não era mulher, ela era XY, ou seja, ela é basicamente que na época se falava hermafrodita, mas eu acho que hoje esse termo não se usa mais. Ela tinha tanto um escroto como uma vagina, então ela tinha os dois órgãos ao mesmo tempo. Depois de ver
ver isso, depois de descobrir, ter essa revelação a respeito do corpo de Sadako, o Dr. Nagao termina por assassiná-la e atirá-la num poço. Eles estavam ali do lado de um poço e ele a joga ali. Quando Asakawa e Ryuji têm essa revelação, eles imediatamente entendem o que eles devem fazer. Eles precisam encontrar esse poço e eles precisam dar aquele corpo, aquela carcaça que ficou ali, os restos mortais de Sadako, um enterro digno. Ela quer passar para o outro mundo, então ela lança essa fita para o mundo com uma tentativa de ser descoberta e de ter os seus restos mortais, o descanso que eles merecem depois dessa morte bastante horrível que ela tem, que é precedida de um ato sexual não consentido. Os dois retornam ao resort, aqueles chalés em que eles foram alugados, e eles chegam à conclusão de que aquele chalé onde o vídeo foi encontrado, onde aquela transmissão foi feita, estava construído sobre o poço onde ficavam os restos mortais de Sadako. Os dois conseguem escavar o poço estava selado. Eles entram no poço e eles começam uma corrida contra o tempo porque já está no final do 7º dia. Asakawa está prestes a falecer. O trabalho no poço é bastante cansativo, mas finalmente eles conseguem encontrar o esqueleto de Sadako. Asakawa tem uma surpresa quando ele descobre... Asakawa tem uma surpresa bastante positiva quando ele é informado por Ryuji que os 7 dias dele já se passaram e nada aconteceu. Ele está salvo. Ele desfez a maldição, ele está salvo, ele não tem nada a temer mais. Ele sente uma alegria muito grande de estar vivo, um alívio muito grande, e por causa disso ele resolve cumprir toda a sua promessa. Ele leva os restos mortais de Sadako até a ilha de Oshima, deixa lá com a família e volta para Tóquio para retomar a sua vida normal. Agora começa a nossa parte 4, ondulações. Se você está com o livro na mão, você provavelmente vai ver que faltam aí 50 páginas ainda para serem lidas. Então esse final aparentemente feliz da terceira parte ainda tem aí um pequeno desdobramento na parte 4. Na parte 4, Asakawa retoma sua vida normal e ele é chocado com uma revelação bastante impactante. Ryuji faleceu no dia seguinte. Asakawa vai até o apartamento de Ryuji e ele tem um contato com uma das alunas dele que estava sempre ali naquele apartamento, a Mai Takano. Mai é uma das alunas mais brilhantes dele, é alguém que está sempre em contato com o Ryuji, e Asakawa simplesmente presumiu que os dois tinham um caso além dessa relação profissional. Mai conta para o Asakawa que a última coisa que o Ryuji fez na sua vida foi ligar para ela. Ele ligou com uma voz absolutamente desesperada, com um terror na sua voz que era indescritível, e tudo que ela conseguiu ouvir foi que ele largou o telefone, ele soltou o telefone e começou a gritar desesperada, e depois tudo que ela ouviu foi o silêncio. Ela correu para o apartamento do Ryuji e encontrou morto numa pose indescritível de terror, uma morte súbita que não se pode saber o que o acometeu. Asakawa entra em desespero porque ele percebe que tudo aquilo não acabou. Ele começa a se questionar o que Ryuji teria deixado de fazer que ele fez. Ele conseguiu se livrar daquela maldição, mas o Ryuji não. O que aconteceu? Qual foi o problema? Mai conta a Asakawa uma coisa que ele não sabia. Os dois, de fato, não tinham um relacionamento. Inclusive, Ryuji, de acordo com Mai, era virgem. Ele nunca tinha tido uma relação sexual na sua vida. Quando Asakawa ouve isso, ele fica um tanto quanto perturbado e ele fala, não é possível. Afinal de contas, a nossa história indica que ele teve, sim, alguma relação sexual. Não foi consentida, mas ele teve uma relação sexual. E depois ele começa a montar o quebra-cabeça e ele percebe que, na verdade, pode ser que o Ryuji fingia com a Asakawa que ele era uma pessoa, e para Mai ele mostrava outra coisa. E o livro não deixa muito claro qual das duas versões é a verdadeira, mas isso traz para o Asakawa uma outra perspectiva do problema,
e ele começa a se recordar de várias conversas que os dois tiveram ao longo desses 6 dias em que os dois estiveram juntos o tempo todo, e ele começa a perceber que, na verdade, é possível que a versão da Mai seja verdade, porque algumas coisas inquietavam o Ryuji. Essa questão sexual incomodava um pouco. Ele falava em alguns momentos com uma naturalidade muito grande, mas em certas situações ele se retraía e ele mostrava um certo desconforto em abordar determinados tópicos. A partir daí, o Asakawa começa a deduzir qual é a forma de se livrar da maldição. A partir de todos os relatos, de todas as histórias que ele ouve de Sadako, e a partir das próprias imagens que estão na fita VHS, ele percebe que o maior desejo de Sadako, no final das contas, era ser mãe. Ela queria ser mãe, mas ela não poderia ser mãe porque a condição física dela, a condição corporal dela não permitiria que ela fosse pai ou mãe, porque ela era estéril. Então, ela jamais poderia ter um filho. E que, na verdade, aquilo que seria o filho da Sadako seria essas imagens, essa maldição que ela jogaria no mundo. Uma das revelações que nós temos é que o Dr. Nagao ele foi a última pessoa no Japão a ser contaminada pelo sarampo. E esse sarampo foi passado sexualmente para Sadako. Então é como se ela também quisesse se tornar uma infecção para o mundo. Ela quer infectar o mundo com esse ódio e essa raiva e esse ressentimento que ela tem por todas as coisas existentes. Então, para que uma pessoa pudesse se salvar dessa maldição, o que ela deveria fazer era fazer como o Asakawa, copiar a fita e mostrar para alguém que não havia visto ainda. A Asakawa começa a se perguntar: eu preciso salvar a minha filha e eu preciso salvar a minha esposa. Copiar essa fita e mostrar para alguém que não viu não é ético, porque isso vai jogar o Japão numa espécie de pandemia ou epidemia de pessoas querendo buscar outras pessoas que não tivessem assistido a fita para que essas pessoas também pudessem, até que chegaria um momento que não haveria mais ninguém que não teria visto a fita e o pandemônio se instauraria pelo Japão e provavelmente passaria também a outros lugares do mundo. Ou seja, era como se a Sadako fosse o paciente zero, ou como se ela fosse a própria epidemia e ela passasse para aquele paciente zero que passou a ser o Asakawa. E o Asakawa seria aquele que passaria a doença, a maldição para todas as outras pessoas do mundo. E ele se pergunta se isso é uma coisa ética de ser feita. E a conclusão que ele tem é que, se for para salvar a minha família, eu vou fazer isso. E o que ele se compromete a fazer é mostrar essa fita para os pais da sua esposa, os seus pais idosos, e o livro termina aí. É um final tanto quanto brusco, a gente não sabe o que vai acontecer, tem aí as 2 continuações que eu não li ainda, mas é aqui que o livro termina. Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui com uma roupa diferente porque resolvi gravar no outro dia para poder fazer uma análise um pouco mais pormenorizada desse livro, com base em umas leituras antigas que eu fiz. Durante a leitura de Ring, eu tive uma sensação de que algumas coisas que estavam sendo colocadas ali como imagens, eu já havia lido alguma coisa a respeito. Então eu fiquei pensando muito sobre isso e recuperei alguns livros antigos que eu tenho aqui em casa, que eu li faz muito tempo. Dei aqui uma folhada em alguns deles e a partir disso a gente consegue talvez extrair um significado desse livro com base em algumas imagens e simbolismos mitológicos que a gente encontra ao longo desta leitura. Bom, em primeiro lugar, a gente vai se perguntar por que este título, Ring, Anel, por que este livro tem este nome? Porque, afinal de contas, pelo menos ali no livro, não aparece essa imagem do anel, do círculo, de uma maneira tão clara assim. Em japonês, o título do livro também é Ring, Ringo, então a gente pode, a partir disso daí, chegar a uma conclusão de que talvez o autor tivesse especificamente essa figura do anel em mente. Bom, em primeiro lugar, talvez uma primeira hipótese seria que a palavra ring, que também aparece no verbo to ring,
ou seja, tocar, é o telefone tocando. Quando o telefone está tocando, em inglês se usa o verbo ring. Como eu comentei com vocês, quando o personagem termina de assistir o vídeo, o telefone toca com essa mensagem silenciosa e críptica. Isso talvez seja um primeiro significado, uma primeira alusão que esse título esteja sendo feito, mas é uma alusão que a gente pode ver que é pouco importante na história. Uma segunda explicação, que é a explicação que eu acredito que seja mais evidente no filme, mas eu acho que ela também é aplicável ao livro, que é o anel como sendo o próprio poço onde a Sadako morre. Ela é atirada dentro de um poço e ela passa muito tempo viva ali antes de ela finalmente perecer. E a sua única visão é a visão desse círculo com o céu ali, uma pequena fresta para ela olhar o céu, e isso seria um anel. Seria a última visão que ela tem, a visão da vida como este grande anel. Mas, além disso, eu acho que dá pra gente também extrair um outro significado, que aí que é justamente a parte onde eu queria entrar com um pouco mais de calma. Eu acredito que a figura da Sadako seja um reminiscente de um tipo de imagética mitológica antiga, que é a figura do Ouroboros, é a serpente que engole o seu próprio rabo. Essa imagética está muito bem descrita nesse livro aqui, que é o livro que eu quis recuperar, do Erich Neumann, que se chama As Origens e a História da Consciência. Nesse livro, ele se utiliza de uma análise mitológica de muitas culturas diferentes, e com base nessa análise ele chega a percepções antigas e mitológicas, representações mitológicas a respeito da origem da consciência humana. E a figura inicial, a figura criadora de muitos mitos por muitas culturas e em muitos períodos de tempo, é a figura do círculo. O círculo como um estado de representação ideal antes da criação do mundo. Então é como se o círculo fosse essa representação, essa ausência de forma, esse mundo pré-genesíaco antes da existência do mundo organizado como a gente pensa e, portanto, da consciência humana. Esse estado se caracteriza, conforme é explicado pelo Neumann nesse livro, como um estado em que não há distinções. Não existe luz e escuridão, não existe céu e terra, não existe homem e mulher. Agora vocês conseguem perceber a relação que a gente consegue traçar entre essas duas imagens, porque a própria Sadako, ela não é, como eu já expliquei para vocês, ela é geneticamente um homem, porém a sua aparência física remete tanto à mulher como ao homem. Ou seja, ela não é homem e ela não é mulher, ela seria um intersexo, ou este termo que eu não sei se pode usar hoje em dia, que é o hermafrodita. Esse estado, conforme o Neumann vai descrever no seu livro, é um estado que também representa a inexistência de distinção e, portanto, é um estado em que a consciência ainda não está perfeitamente ativa. E isso é muito curioso, ele se reflete em vários momentos ao longo do livro, porque a própria figura de uma ilha, a ilha de Oshima, que foi a ilha onde ela nasceu, ela também traz na minha opinião, uma imagética de criação do mundo, porque é um lugar que está cercado pelo mar. O mar também é, de acordo com Neumann, uma representação do inconsciente ou da consciência e do ego que ainda não foram formados. É como se a vida viesse do mar, e muitas representações da pintura a gente vê isso, a criação como um círculo, uma esfera perfeita que é banhada pelo mar, e no centro nós temos um continente que vai pouco a pouco surgindo. Esse continente, essa terra que vai surgindo a partir do mar, é a emergência da consciência. Sadako é essa pessoa que é como se ela representasse uma força que vem dos primórdios do mundo, porque ela vem, inclusive, nessa ilha como uma nova consciência que está tentando emergir no mundo. Ela finalmente termina por sucumbir, e ao sucumbir ela é jogada novamente nesse poço. O poço, ela fica ali
jogada ali na água daquele poço por bastante tempo até ela vir a perecer totalmente. E na água desse poço também a gente tem essa outra imagem de renascimento, porque a água ali representa essa mesma água que eu mencionei, né? O mar da inconsciência, do ego. Então é um estado onde as coisas ainda não foram nascidas. É como se essa mulher, essa pessoa, a Sadako, ainda não fosse nascida e que ela tivesse ao longo de toda a sua vida uma tentativa de nascer e de reproduzir-se a si mesma, algo que a sua natureza em si, na qualidade de pessoa intersexo, não lhe permite. Olha só para vocês perceberem que eu não estou falando nada que é da minha cabeça, porque eu comecei talvez a viajar um pouco, falando sobre essa psicologia analítica e junguiana, colocando isso aqui, mas eu acho que realmente é esse o significado que o livro está trazendo. Vou ler um pequeno trecho aqui, meio traduzido livremente. É um discurso que é feito quase ao final do livro pelo Ryuji para o Asakawa. Você não acha fascinante, Asakawa, a ideia de que os genes podem escapar de nossas células e se tornar uma outra forma de vida? Talvez todos os opostos fossem originalmente idênticos. Mesmo a luz e a escuridão, antes do Big Bang, eles estavam vivendo em paz, sem nenhuma contradição. O homem e a mulher, todas as coisas viventes eram hermafroditas, como as minhocas e as lesmas, com órgãos sexuais tanto femininos como masculinos. Você não acha que esse é o símbolo final do poder e da beleza? Ryuji deu uma risada. A própria palavra Sadako, eu acredito que também faça referência a essa questão que eu estou tentando abordar com vocês, porque ela é formada por 2 ideogramas. De um lado nós temos a palavra Sada, esse ideograma que tem 2 significados, pelo que eu vi nos dicionários aqui de língua japonesa. O primeiro deles seria a ideia de castidade, que no caso seria uma característica que é atribuída à mulher. É um ideograma que aparece em muitos contextos que reportam a ideia de esposa, de companheira, de mãe. É um ideograma que traz um sentido mais voltado para o feminino. E ele é formado por alguns radicais. Essa parte de cima do radical tem o sentido de clarividência. Ela traz esse sentido de clarividência. E essa parte do meio indica um radical que significa olho. Essa palavra alude tanto à característica feminina da castidade, que é algo que a Sadako vai viver ao longo de sua vida. Afinal de contas, ela é reconhecida como uma mulher, mas diferentemente de outras mulheres, ela não pode ter um filho. Então ela traz esse feminino, mas também ela tem essa característica da paranormalidade, da clarividência, e como se os seus olhos alcançassem aquilo que o mundo normal não pode alcançar. Ao final das contas, quando ela volta para esse mundo do útero materno, que é o local do poço, que é onde ela vai falecer, alguns personagens se perguntam, ou eles presumem, a última vontade dessa personagem é ter um enterro digno como o costume, porém não é este o desejo dela. Eles descobrem que este desejo não é o desejo dela. Inclusive, exatamente por ter presumido que esse era o desejo da Sadako, o Ryuji vem a falecer. O que acontece, na verdade, é que ela quer se reproduzir. Ela termina a vida nesse ato hediondo que é cometido pelo Dr. Jotaro Nagao. O Jotaro, que é descrito no livro como a última pessoa no Japão que foi acometida de sarampo. Então, quando ele comete esse ato hediondo em relação a Sadako passa a ser a última pessoa no Japão que é portadora do sarampo. E aí, de uma maneira um tanto quanto estranha, o autor vai descrever que nessa figura tão enigmática como a Sadako, que a gente não sabe absolutamente nada a respeito, tudo que a gente sabe a respeito dela são coisas que são dadas por terceiros, ou são histórias que são contadas sobre elas, ou são deduções que são feitas pelos protagonistas. Essa personagem, ela apresenta essa estranhíssima união entre esse desejo de ser mãe, de reproduzir-se a si mesma, com o sarampo, o vírus do sarampo, que havia sido erradicado do mundo pela engenharia humana
Então é como se esse vírus, essa doença, adquirisse uma consciência própria e se revoltasse contra a humanidade que o erradicou. E a união dessas duas forças, da Sadako humana, que vê a sociedade que a rejeitou, que rejeitou a sua mãe, que deu as costas para sua mãe, que julgou a sua mãe, com o ódio que vem deste vírus que dizimou grandes populações e que depois veio a ser destruído pelo ser humano. A junção desses dois ódios e desses dois ressentimentos vão gerar, no fim das contas, essa maldição que é jogada no mundo desse vídeo, que precisa se reproduzir a si próprio e precisa alcançar todas as pessoas ao custo de colocar a humanidade toda em risco. A gente termina este livro com um cenário de apocalipse que é curiosíssimo, porque de um lado nós temos que toda a figura da Sadako alude a uma criação da consciência, de uma emergência da consciência para o mundo, mas ao mesmo tempo o que a gente vê é que essa emergência da consciência da Sadako para o mundo real, ela não causa a vida, ela não causa a reprodução da vida, mas ela vai causar, contrariamente ao que ocorreu na criação, a geração da morte e da maldição. Então é quase como uma inversão da expectativa. Essa personagem que tem uma característica que mitologicamente seria a propulsora da vida, ela no final das contas se coloca como uma propulsora da morte e da destruição humana. E eu não sei como que isso vai ser colocado nos próximos livros, eu não sei qual é a continuação que isso vai ser dado, mas eu tô bastante curioso, espero que eu possa ler esse livro em algum momento. Eu não vou ler agora, porque eu vi o livro aqui na Amazon e ele tá um pouquinho caro nesse momento. Eu comprei o Ring numa promoção, tava bem baratinho, e por enquanto a continuação, que é Espiral, que eu muito curioso para ler, mas eu vou segurar um pouco aqui. Eu quero encontrar primeiro uma promoção e aí depois a gente conversa sobre ele também, tá bom? Então agradeço você, se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado pelo seu apoio. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana e que vocês aproveitem as leituras que estão fazendo. Até mais, boas leituras, tchau, tchau.